Oi, vem comigo fazer minha make enquanto eu digo pra vocês do porquê eu criei o Adesbocada Show. Pra você que não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Adesbocada Show e lá já tem um vídeo explicando um pouquinho o porquê, né, de eu ter criado esse canal. Só que nesse vídeo aqui eu também queria explicar o porquê, né, de eu ter escolhido relatos e o nosso querido bordão, que é um local onde a gente fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. Basicamente, eu acho que se explica um pouquinho, né, mas eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de falar. Porque desde muito novinha, né, tantos os meus amigos, familiares sempre me elogiaram meu dom de conseguir me comunicar bem, conseguir sempre conversar em várias rodas, de vários assuntos. Mas eu fui percebendo que ao longo dos anos, por conta de N motivos, fui perdendo um pouco isso, sabe? E eu comecei a me retrair. O Instagram, a gente sabe que tem aquela função, né, de melhores amigos, onde você escolhe determinadas pessoas para verem ali os stories que você posta, né, nessa função. E eu comecei a fazer isso principalmente muito no ano passado. Comecei a colocar, né, pessoas específicas e, gente, lá eu fazia de tudo um pouco, tá? Eu reclamava de algumas coisas da minha vida, mas eu também contava histórias, experiências, falava muito também da questão do meu processo de emagrecimento, né? Porque pra quem não sabe, eu tenho 2 bariátricas e eu acho que isso seria um vídeo ótimo pra trazer pro canal. Na verdade, eu falava de tudo. Eu falava de relacionamento, eu falava de política, eu falava de religião, tudo. Eu comecei a perceber e ouvir não, né? No caso, ler. Comentários de pessoas falando assim: Gabi, você já vai lá falar de tal coisa nos seus melhores amigos? Não, porque se você tá reclamando, eu já quero ouvir sua reclamação. Ah, não, Gabi, mas você viu que tá acontecendo tal coisa? Você vai falar nos seus melhores amigos? Não, porque se você fala, eu adoro ouvir você falando. Então eu confesso que do ano passado pra cá, eu realmente voltei a colocar essas ideias de novo ali num campo da minha vida, de tipo, e se eu fizer? E se der certo? Mas lógico, a gente sempre também fica muito assombrado pelo fantasminha do e se não der? E se as pessoas caçoarem de você? E se sua família te julgar? E se seus amigos não te apoiarem? Eu confesso que por muito tempo eu deixei sim esses fantasmas me assombrarem. Aí só uma coisa, tá? Vocês viram que eu passei um corretor bem amarelão, né? Depois eu trago um vídeo específico explicando o porquê das cores, né, desses corretivos é importante para acertar um pouquinho o tom da sua maquiagem. A vida foi indo acontecendo, muita coisa rolando, muita água passando embaixo dessa ponte. Só que essa ideia, né, de Gabi, abre isso pro público, você tem boas histórias, você fala bem, você sempre ouviu isso. Porque esse medo começou a martelar muito mais forte na minha cabeça no finalzinho do ano passado. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, provavelmente não, mas eu vou contar uma coisa aqui que também me influenciou bastante a seguir com isso. Dizem que na nossa vida a gente passa por 7 ciclos em diferentes estágios da nossa vida. Eu tava sentindo muito assim, sabe, que esse momento seria uma outra virada de chave na minha vida. Afinal, eu já tive várias coisas, gente. Eu já morei fora do país, eu já viajei pra fora, eu já passei por muita coisa, mesmo só tendo 27 anos. E mesmo assim, eu sempre ouvi das pessoas do tipo, ah, mas você é muito nova, ah, mas você nem passou por tanta coisa. E aí eu também ficava com isso, pô, mas eu acho que eu tenho muita história pra contar. Eu acho que tem muita coisa que eu quero compartilhar. Por que não? O pior que poderia acontecer é as pessoas falarem mal, mas falando bem e falando mal, o importante é que estão falando de você, né? De verdade, ano passado aconteceu muita coisa na minha vida. Eu terminei um estágio, eu me vi desempregada, assim, a primeira vez na minha vida. Eu fiquei 6 meses parada. Nesses 6 meses, eu entrei em pânico, e aí eu me acalmei, e aí eu comecei a colocar alguns projetos da minha vida em ação. E aí nisso eu consegui um ótimo emprego na empresa que eu tô hoje. E o mais legal, né, é nisso que você vê que Deus está nos pequenos detalhes. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo de me expressar, porque eu trabalhava em ambientes que eram mais sérios, né, eram ambientes, assim, bem corporativos, bem de, a gente trabalha assim, assim, assado, então tem que ser assim, porque senão pode pegar mal pra empresa. Então você acaba se contendo um pouco pra encaixar no molde ali daquela empresa que você tá tudo. Só que eu comecei a perceber que por mais que eu estivesse crescendo profissionalmente e no quesito, né,
da área a qual eu estava trabalhando, acabava suprimindo, né, toda essa minha criatividade, essa minha expansividade, a minha ilimitação, sabe? Porque eu me considero uma pessoa super ilimitada. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, que eu gosto de escutar, que eu gosto de estudar, que eu gosto de correr atrás, sabe? Gente, eu sou uma pessoa que limites desconheço. E aí, quando eu me vi desempregada no passado, eu comecei a revisitar algumas coisas que eu tinha colocado lá no começo do ano passado, no caso, como metas. E uma das minhas metas, que eu não consegui finalizar elas no finalzinho do ano passado, né, de dar aquele check no caderninho, foi de criar um canal no YouTube. Eu sempre, eu acho que já faz mais ou menos uns 6 anos, que eu sempre colocava essa meta e eu nunca conseguia dar check nela. E foi aí que eu decidi que esse ano eu ia fazer totalmente diferente. E ela ia ser uma das minhas metas principais. Não porque eu me acho a pessoa mais interessante do mundo, não porque eu penso em ficar rica, sabe, viver na internet. Não, é porque o Desbocada Show, ele é uma forma de eu abraçar aquela Gabriela com 18, 19 anos, que ouvia isso, sabe? Que, Gabi, você fala tão bem, Gabi, você se comunica tão bem, Gabi, você é tão espontânea. Eu tava perdendo essa Gabriela, sabe? Então, isso foi uma meta que eu priorizei, assim, Master Blaster esse ano. Com isso, nasce o A Desbocada Show. E, gente, A Desbocada Show não foi o primeiro nome que eu pensei pro meu canal, tá? O meu canal, antes, porque ele já era um canal criado no YouTube, mas sem nenhum vídeo, totalmente privado, assim. O primeiro nome dele era Falação, sabe? Com o ação em caixa alta, porque eu queria, assim, ter um canal de inspirar as pessoas, sabe? De falar, mas não só o falar, e também o agir, por isso Falação. O Falação, ele já estava criado, só que aí eu vi que já existiam outros canais, assim, não com essa temática, né, pensando nessa questão de ações sociais, mas que já existiam no YouTube e tudo, e eu pensei, que nome que eu poderia dar para um canal no YouTube, um lugar onde a gente pode falar de tudo um pouco de tudo, e ainda assim fazer as pessoas refletirem, pensarem, dar opiniões, sabe, se sentirem num espaço seguro para expressar o que elas pensam, o que elas acham, o que elas defendem e o que não. E aí veio o nome A Desbocada. Minha mãe mesmo fala que às vezes eu tenho boca muito grande. Eu pensei, bom, A Desbocada, boca grande, pessoa que não tem papas na língua. A Desbocada Show. Isso aqui, gente, também é um incentivo para você que pensa em algum motivo criar um canal, fazer criação de conteúdo, seja no YouTube, no TikTok, no Instagram. Faça. Eu comecei fazendo uns videozinhos de make lá no meu Instagram mesmo, pessoal. As pessoas gostavam muito. Então, eu acho que o A Desbocada Show também vai me ajudar a trazer isso pra perto, sabe? Coisas que eu gosto e que eu consigo também conversar com diversos públicos. Então, pessoas que gostam de relatos, né, das famosas fofoca, gente. Todo mundo gosta de uma fofoquinha, vai. Também pessoas que gostam de conteúdo de maquiagem, assim como eu. Pessoas que gostam de conteúdo de perfume, assim como eu. Pessoas que gostam de falar de outros assuntos que não sejam relacionados a nada disso. É por isso do A Desbocada, sabe? É por isso desse nome, é por isso dessa marca, desse bordão mesmo, da gente ter um espaço seguro para trazer discussões para dentro, sabe? Novamente, esse vídeo, de forma nenhuma eu quero que ele seja um vídeo, assim, coach, mas é um vídeo, de certa forma, para trazer aqui o meu relato para vocês, né? Explicar também o porquê disso tudo. Dizer para você que as pessoas vão fazer piada, as pessoas vão falar mal, mesmo não fazendo metade das coisas que você faz, mesmo não tendo metade da coragem que você tem. De verdade, faz. Não tem melhor coisa do que você deitar na sua cama à noite, colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, cara, eu consegui. Eu perdi meu medo, eu perdi minha vergonha, tenho tantas pessoas que me apoiam. Gente, vocês têm noção que o meu primeiro vídeo, eu nunca imaginei isso. Meu primeiro vídeo já passa das 200 visualizações e pra você que acha que isso é pouco, é de forma totalmente orgânica. O meu vídeo atingiu 200 pessoas. Eu tenho 200 pessoas que pararam para ver o meu vídeo, gostaram, curtiram, comentaram. Isso te traz uma satisfação pessoal que, de verdade, não tem preço. De certa forma também, gente, é um vídeo de agradecimento, né? Agradecer as pessoas que sempre me incentivaram, sempre falavam que gostavam de me ouvir falar.
vezes eu acho que eu tô incomodando as pessoas porque eu falo muito, mas você receber comentários tipo, nossa, Gabi, eu escutaria você falar por horas e horas e horas. Eu quero trazer vídeos assim pro Desbocada Show também, que pareça uma conversa, porque eu me sinto muito confortável falando eu comigo mesma com a minha câmera. Sim, gente, eu sou meio doidinha. Desde pequena eu tinha isso, desde pequena eu lembro da minha mãe às vezes me pegando falando sozinha, ela falava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Era só a Gabizinha pequenininha exercitando a criatividade dela. Sim, isso aqui também é um vídeo de agradecimento aos meus amigos, aos conhecidos, aos estranhos que eu nunca vi, mas que de certa forma me apoiam a minha criação de conteúdo, comentam, curtem, compartilham. E se você tem um amigo, tem um conhecido, um familiar, e eu não tô falando só na criação de conteúdo não, mas que tem um negócio, tem algo que você vê ali que a pessoa perde tempo, se dedica, faz porque gosta, apoie essa pessoa. A única coisa que você pode fazer, se você não pode comprar o produto, se você não pode adquirir algo, enfim, apoie essa pessoa. Da forma que você conseguir, compartilhe os conteúdos que ela faz, divulga, comenta, curte, republica. Isso já dá um gás para a pessoa, entendeu? Não seja a pessoa que critica e não faz nada, porque olha a satisfação que eu vou ter de finalmente, lá no final desse ano de 2026, poder dar um check nesse meu objetivo que eu carrego por anos. Vocês não têm noção a gratificação que eu vou ter comigo mesma de conseguir dar esse checkzinho na minha lista. Digo mais, de certa forma, isso também é um agradecimento àquelas pessoas que me julgavam, que me criticavam, que diziam que eu falava demais, diziam que eu era muito debochada, que diziam que eu nunca ia conseguir atingir os lugares o qual hoje eu frequento, os lugares o qual hoje eu estou, lugares os quais hoje eu pertenço. Isso também é para vocês, para as pessoas que duvidaram da minha capacidade. Muito obrigada, porque no final das contas, vocês só fizeram com que eu acreditasse muito mais em mim. Não pense que críticas não vão existir, vão. Isso de todos os lados, das pessoas que gostam de você, das pessoas que não, e muito mais delas. Mas é de extrema importância que você não se apegue a isso. Existem críticas que são 100% construtivas. Tem aquelas que não vão agregar em nada na nossa vida. Pega as críticas construtivas, tá? Dá uma filtrada, vê realmente se aquilo se encaixa na sua realidade, se não, aplique isso pra você, tá? Não se deixe abater. No final das contas, gente, é você com você mesmo, é você acreditando no que você faz, é você podendo se sentir realizado, realizada. Gente, não tem coisa melhor do que você se sentir uma pessoa realizada. Sempre achei justo eu ser sincera comigo mesma e eu correr atrás dos meus sonhos, porque eu sabia que se eu... Calma, tô tentando não me emocionar. Eu sabia que se eu não fizesse, não teria ninguém que ia fazer por mim, sabe? A gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem pessoas que do nosso lado, mas no final das contas, quem tem que ir atrás do corre é você. Eu acho que hoje, né, eu tô tão grata pelos objetivos que eu só tô começando, mas que eu já consegui alcançar nesse ano. É muito sobre aquele papo de acredita em você, cara, porque se você não acreditar em você, quem é que vai? Acredita em você porque no final das contas, quem tem que sentir orgulho, quem tem que sentir satisfação, quem tem que sentir felicidade, quem tem que sentir vergonha, tristeza, é você. Quem tem que sentir tudo isso é você. Você só vai conseguir sentir isso 100% de verdade se você tentar. Não tô falando que de primeira vai dar certo, porque pode não dar. É mais normal que não dê. A gente desistir na primeira falha, na primeira tentativa que não deu certo, cara, o que a gente tá fazendo aqui, sabe? A vida é isso, é tentar todos os dias. Coisa que eu carrego muito pra mim hoje é... Eu prefiro ter me envergonhado de ter tentado e não dado certo do que morrer na tristeza e na incerteza, sabe? Do que eu poderia ter feito. Eu tô aqui, eu tô tentando. Ao meu ver, pelo meu sorriso, a minha felicidade, vocês podem ter certeza. Tô conseguindo muito mais do que eu tava imaginando. Então é isso, gente. Esse é um videozinho pequeno, assim, de um relato meu mesmo, explicando o porquê. Já te fazer o convite, né? Te convido aí a conhecer o canal A Desbocada Show, um lugar onde a gente fala de tudo um pouco e um pouco de tudo. Lá no YouTube, onde a gente tem vídeos de relatos, makes. E ao longo dos dias aí, dos tempos, vão surgir outros relatos pra vocês, tá bom? Outros vídeos, outros temas. É isso. A gente tá só começando e eu garanto que só de ter começado
eu já tô muito grata. E vou continuar nisso, porque a Gabi... eu vou me emocionar. A Gabi de 16 anos, ela tá muito, muito feliz. Mandem sugestões, mandem seus relatos. Tem um link, né, lá na descrição do Instagram da Desbocada Show, que leva você para um formulário do Google, onde você pode relatar, gente, qualquer coisa, qualquer caso, uma fofoca, um relato, o que você quiser contar de forma 100% anônima. Aberta também as sugestões, o que vocês querem ver, o que vocês gostariam que eu trouxesse pro canal. É isso, gente. Beijo. E muito obrigada por ter chegado até aqui.